Olá, mentes curiosas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já pararam para pensar em como algumas das coisas mais comuns do nosso dia a dia foram inventadas? Muitas vezes, as maiores invenções da humanidade não surgiram de um momento eureka em um laboratório, mas sim de acidentes, erros e pura sorte. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo das descobertas acidentais que mudaram o mundo. Preparem-se para ficar de queixo caído. Vamos começar com algo que talvez esteja no seu bolso agora mesmo: o marca-passo. Em 1956, o engenheiro Wilson Greatbatch estava trabalhando em um aparelho para registrar os sons do coração. Por engano, ele pegou um resistor com a potência errada, 1 milhão de vezes mais forte do que o necessário. Quando ligou o aparelho, em vez de gravar, ele começou a emitir um pulso elétrico rítmico, muito parecido com o batimento cardíaco. Greatbatch percebeu na hora o potencial daquilo. Em poucos anos, essa falha se tornou o primeiro marca-passo implantável, um dispositivo que já salvou milhões de vidas ao redor do globo. Incrível, não é? Um pequeno erro que se transformou em uma esperança para tantos corações. Agora vamos para a cozinha. Quem aí não ama uma batatinha chips bem crocante? Agradeça ao chefe George Crumb. Em 1853, em Saratoga Springs, Nova York, um cliente reclamou várias vezes que suas batatas fritas estavam muito grossas e moles. Irritado, Crumb decidiu dar uma lição no cliente. Cortou as batatas em fatias finíssimas, quase transparentes. Fritou até ficarem super crocantes e jogou um monte de sal. Para sua surpresa, o cliente simplesmente amou. As Saratoga Chips se tornaram um sucesso instantâneo e hoje são um dos salgadinhos mais populares do mundo. Aquele momento de raiva na cozinha acabou criando um império. E que tal adoçar um pouco as coisas? Vamos falar do adoçante artificial, a sacarina. Em 1879, o químico Constantin Fauberg estava trabalhando com derivados do alcatrão de hulha na Universidade Johns Hopkins. Um dia depois de um longo dia no laboratório, ele foi para casa jantar e esqueceu de lavar as mãos. Ao morder um pão, ele sentiu um gosto incrivelmente doce. Ele voltou correndo para o laboratório e começou a provar tudo em sua mesa de trabalho, uma prática nada segura, por sinal, até encontrar a fonte da doçura em um composto que ele havia sintetizado. Assim, por um descuido de higiene, nasceu o primeiro adoçante artificial, revolucionando a indústria alimentícia para pessoas com restrições de açúcar. Do doce para o pegajoso. Quem nunca usou um post-it? A história por trás desses bloquinhos coloridos é fantástica. Em 1968, o Dr. Spencer Silver, um cientista da empresa 3M, estava tentando criar um adesivo super forte. Em vez disso, ele acabou com o oposto, uma cola super fraca que podia ser colada e descolada várias vezes sem deixar resíduos. A invenção foi considerada um fracasso e ficou engavetada por anos. Anos depois, um colega de Silver, Art Fry, estava frustrado porque os marcadores de papel que ele usava para marcar os hinos no coral da igreja viviam caindo. Ele lembrou da cola fraca de Silver e teve a ideia de aplicar um pouco dela em pequenos pedaços de papel. E pronto, nascia o Post-it, o marcador de páginas perfeito que não estragava os livros. Uma solução genial para um problema simples, vinda de um fracasso científico. Agora, uma invenção que literalmente aquece nossas vidas: o micro-ondas. Em 1945, o engenheiro Percy Spencer estava trabalhando em um radar para a empresa Raytheon. Ele estava testando um novo tubo de vácuo chamado magnetron quando percebeu algo estranho. A barra de chocolate que estava em seu bolso havia derretido completamente. Intrigado, ele decidiu fazer um teste. Colocou grãos de milho perto do tubo e, em segundos, eles viraram pipoca. No dia seguinte, ele tentou com um ovo, que explodiu na cara de um colega curioso. Spencer percebeu que as micro-ondas emitidas pelo magnetron podiam cozinhar alimentos muito mais rápido. A Raytheon patenteou a invenção e, em 1947, lançou o primeiro forno de micro-ondas comercial.
Ele era gigante e caríssimo, mas foi o começo de uma revolução culinária. E para os amantes de bolhas, vamos falar do plástico bolha. Em 1957, os engenheiros Alfred Fielding e Mark Chavans estavam tentando criar um papel de parede de plástico com textura e fácil de limpar. Eles selaram duas cortinas de chuveiro juntas, criando um monte de bolhas de ar no meio. Como papel de parede, foi um fracasso total. Ninguém quis comprar. Eles tentaram vender a invenção como isolamento para estufas, mas também não deu certo. A grande virada veio quando a IBM precisou de uma maneira segura para embalar e transportar seus novos e frágeis computadores. O plástico bolha era a solução perfeita para proteger objetos delicados. E, de quebra, ainda se tornou a melhor terapia anti-estresse do mundo, não é mesmo? Não podemos esquecer de uma das descobertas mais importantes da medicina: a penicilina. Em 1928, o cientista escocês Alexander Fleming voltou de férias e encontrou seu laboratório uma bagunça. Em uma de suas placas de cultura de bactérias, ele notou que um mofo havia crescido. Mas o mais interessante era que, ao redor desse mofo, as bactérias haviam sido destruídas. Ele identificou o mofo como sendo do gênero Penicillium e percebeu que ele produzia uma substância capaz de matar bactérias. Esse acidente de laboratório, causado por uma contaminação, deu início à era dos antibióticos, salvando incontáveis vidas de infecções que antes eram sentenças de morte. Por último, mas não menos importante, vamos falar do velcro. Nos anos 1940, o engenheiro suíço Georges de Mestral foi passear com seu cachorro nos Alpes. Ao voltar, ele notou que tanto sua roupa quanto o pelo do cachorro estavam cheios de carrapichos. Em vez de apenas arrancá-los com raiva, sua curiosidade de inventor falou mais alto. Ele examinou um dos carrapichos no microscópio e descobriu que eles tinham pequenos ganchos que se prendiam facilmente em laços de tecido ou pelos. Inspirado pela natureza, ele passou anos recriando esse mecanismo, desenvolvendo um sistema de fixação com dois lados, um com ganchos minúsculos e outro com laços macios. Ele chamou sua invenção de velcro, uma combinação das palavras francesas velours, veludo, e crochê, gancho. Essas histórias nos mostram que a inovação não segue sempre um caminho reto. Às vezes, os maiores avanços vêm de erros, distrações e da capacidade de enxergar uma oportunidade onde outros só veem um problema. A curiosidade e a mente aberta são as ferramentas mais poderosas de um inventor. Quem sabe qual será a próxima grande descoberta acidental? Pode estar acontecendo agora mesmo, em algum lugar, por puro acaso. E aí, gostaram de conhecer a origem surpreendente dessas invenções? Qual delas te deixou mais chocado? Deixe aqui nos comentários. Adoro ler a opinião de vocês e saber o que mais desperta a sua curiosidade. Muito obrigado por assistirem até o final. Se você é novo por aqui e curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe também o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais mentes curiosas como a sua. Um grande abraço e até a próxima.